E agora, né, na Revista da Manhã, segunda-feira, 10h30, hoje tá já 10 e um pouquinho, pastor Alípes Espina aqui na Revista da Manhã, pastor que é lá da Igreja do Nazareno, sempre passando por aqui para a gente ter uma conversa, um papo, uma reflexão. Bom dia, pastor. Bom dia, Roseli, bom dia, Muriel, bom dia a todos os ouvintes. E estamos iniciando mais uma semana. E uma semana que sempre temos a esperança de que as coisas vão melhorar. Aliás, né, no texto que o senhor mandou para mim, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ela produz perseverança e produz muita fé de que isso vai passar, não é, pastor? É isso mesmo. Esse trecho é do apóstolo Tiago. Tiago escreve falando sobre isso, né? Que quando você passar pelas provações, pelas aflições, não é para maldizer, não é para murmurar, mas pelo contrário, ter um espírito de alegria. A alegria é diferente da euforia. A euforia nós temos quando alguma coisa exterior nos anima. Então, nós nos tornamos eufóricos. Agora, a alegria é diferente, é um estado de espírito, é um dom que o Espírito Santo dá, que a gente mantém algo dentro de nós, que é uma certeza de que algo vai acontecer de bom. E Tiago lembra muito bem disso. Ele trabalha muito nesse sentido, né? Tanto que Paulo tem uma linha que ele fala mais sobre a fé e Tiago vem numa linha mais do trabalho, do relacionamento, tanto que ele fala, fé sem obras não prospera. Então, não estão antagônicos, mas eles são dois remos de uma canoa. Quer dizer, a fé e aquilo que é feito para ajudar as pessoas, que é colocado em prova, é extremamente importante. E ao passar pela aflição, nós temos a perseverança, nós criamos a paciência. E nesse momento é perseverança e paciência. E talvez seja um ensino, principalmente para os mais novos, que não tinham passado por situações difíceis. Há muitos anos que no Brasil nós não estávamos passando, dificuldade sempre houve, mas nós não passamos situações que pela década de 60, 70, a gente via muito, inclusive começo de 80, quando havia racionamento de gasolina, racionamento de produtos, uma hora era feijão, outra hora era arroz. Então, estas coisas são muito importantes, que a nova geração foi criada em torno dos shoppings, não é? E os shoppings, de uma certa forma, ele é como um grande templo do consumismo. E em cada nicho tem o nome da marca que as pessoas veneram. Então, essa nova geração, que foi criada com uma facilidade, agora ela passa por outra situação. Ela tem que aprender a desenvolver a perseverança, que é muito importante nesse momento. O senhor falou aí, né? Uma hora falta arroz. Era um período em que a gente tinha que ficar de olho no carrinho, porque se você conseguia a carne, alguém bobeou um pouquinho, o pessoal pegava do seu carrinho e levava, né? Foram momentos muito complicados, mas a gente passou, né?
Passamos por essa crise, passamos pela gripe suína, pela gripe espanhola, sei lá, em outros tempos, mas nós já passamos por tantas coisas, né? E essa está mais difícil de passar, está levando mais tempo. Mas acho que Deus quer mostrar para nós que nós precisamos reaver algumas coisas que nós passamos para trás, porque evoluímos muito rápido, estamos sempre querendo mais, tudo é muito rápido, informação muito rápida, tudo é muito para agora, né? E aí acho que Deus falou assim, calma, que as coisas não são bem assim, você precisa refletir mais nas ações do seu dia a dia. Então fique em casa, não é? Exatamente, é uma freada, né, na maneira de ser. E eu estava lendo um artigo, tenho procurado, e não sei quem me mandou, é de uma revista econômica, e fala pelo menos de 20 pontos que não serão mais como era antigamente, quando nós voltarmos, haverá um novo normal. Nós estamos vivendo um dia de cada vez, sempre temos falado isso, e não tem uma solução. Nós observamos, nós temos igreja em vários lugares do Brasil, e tem lugares que eles estão normalmente fazendo reuniões na Baixada Fluminense, parece que não tem nada acontecendo, né? Eles estão dessa forma. E aqui nós estamos restritos. E os dois caminhos não são caminhos que têm produzido esse ao melhor. Porque aqui em São Paulo está tudo fechado há um mês e as mortes continuam acontecendo. Então, o que nós observamos é que não existe uma bula, uma fórmula, e aí entra a pessoa de Deus. Deus, ele confunde, ele dá uma estrutura de confusão às vezes, ele permite que isso aconteça, que é para o homem entender que ele não tem a solução de tudo. Se alguém colocar-se no lugar para uma meditação agora, desenvolver a forma como quiser meditar, ele vai descobrir que há muitos valores que não interessavam. Esses dias nós estávamos conversando aqui, o pastor Edmilson, o pastor Wagner, mais alguns colegas, e a gente conversava o seguinte: se a gente soubesse que a igreja ia se reduzir a esse quadradinho que está aqui na frente, muita coisa não seria feita, muita construção não seria feita. Então, nós descobrimos que tem muita coisa que, se tivermos, amém, graças a Deus, mas se não tiver, não vai fazer diferença quando nós temos um conhecimento, uma fé, uma certeza daquilo que nós queremos. Então, é hora de meditar, é hora de pensar nas coisas que são mais interessantes. E é hora de pensar que essa freada que foi dada, como você disse, não é aqui no país, é no mundo inteiro. Eu repito sempre o que falo aqui, eu gosto de ouvir notícias de outros jornais que não sejam aqui do Brasil. E a gente vê notícias que nunca são passadas aqui. E a gente vê o que está acontecendo em tantos lugares. É de países do primeiro mundo, ou do mundo que muita gente gostaria de ir, como países do terceiro mundo na África, onde nós estamos vendo que tem guerras ainda das tribos, das etnias, e que estão acontecendo lá nesse momento. Mas o mundo não dá interesse, o mundo não fala. A Ucrânia tem uma rusga com a Rússia, tem tido problemas lá, mas é pouco divulgado. E agora a Irlanda do Norte também com o Levante, que está lá, e é um país que muita gente gostaria de ir morar, porque é um país
a moeda é boa, tudo é bom, e nós estamos vendo que o mundo inteiro está numa convulsão social, e aí a gente percebe qual é o caminho. O caminho não é olhar para a Europa, não é olhar para a Ásia, não é olhar para a Oceania, não é para olhar para a América do Norte. O caminho nosso é olhar para cima, é olhar para o alto, é olhar para o infinito e perceber que Deus nos ensina toda essa força para a gente caminhar. O senhor sabe que, o senhor falando aí, eu vejo a importância que está sendo o quadro que eu estou fazendo, a Revista da Manhã pelo Mundo. Hoje, eu conversei com o Giba. O Giba é um valeense que ele foi primeiro na Suíça, depois ele morou na Inglaterra e hoje ele está nos Estados Unidos. Falando as diferenças, né, as dificuldades que teve. E aí a gente falou um pouquinho sobre a pandemia nos Estados Unidos. Ele falou que ele já foi vacinado, filho, esposa, tal, que lá está muito avançado, porque é um país muito rico. Lá hoje eles têm possibilidade de escolher a vacina que eles querem tomar. Então até isso, nós não, nós estamos tomando aquilo que está chegando e dá graças a Deus quando chega. Mas aí que eu falo da importância, porque ele falou das dificuldades, ele falou do governo, né, que o Trump, que perdeu a eleição, ele renegou um pouco a pandemia. Parece a situação que a gente vive aqui. Perdeu a eleição. O outro presidente que entrou, o Biden, ele está só focado nisso, investindo nisso, e mudou toda a situação. Então, é bom a gente ouvir histórias de outros e ver, tirar aí a nossa conclusão, né? Ele falou que lá também tem muitos negacionistas com relação à vacina, aqui também tem, mas vamos ver o lado bom, né? Como é nesse versículo que o senhor está falando. As coisas vão acontecendo a seu tempo e elas vão se encaixando. Daqui a pouco nós vamos lembrar com saudades não muito boas desse tempo que estamos vivendo, não é, pastor? Essa é a nossa esperança, né, que se renova a cada manhã. Nós estamos aqui, o primeiro agradecimento que nós temos é saber que nós estamos há 1 ano e alguns meses do início da pandemia no país e nós sobrevivemos até agora, já estamos começando a tomar vacina. Agora, as perspectivas, elas nos ajudam, nós vamos conviver com isso agora, começa a vacina para gripe, então a vacina não sei de onde saiu, para dizer a verdade, essa campanha contra a vacinação, contra tudo, porque nós sempre fomos vacinados. Nós sempre fomos vacinados desde pequeno. Então, nós temos aqui uma estrutura de vacina muito boa. Agora, o momento é difícil. E o caso é esse, os Estados Unidos domina. Eles compraram, mas eles são donos das patentes, como a Alemanha, a China, e nós temos que seguir um caminho. Alguns falam, né, que o governo demorou para comprar, mas você não vai comprar uma coisa que não tem? Até agosto não tinha, era uma ideia que se poderia ter. Então a gente tem que olhar os dois lados, observar, não é? E a América do Norte, ela tem diferenças grandes, não é? O que está acontecendo aqui hoje? Se o STF deu a liberdade para que os estados e as cidades tomem a sua direção, nós precisamos mudar. Porque isso é o que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, cada estado tem a sua lei. Por exemplo, o estado de... Me fugiu da memória, que é o estado onde a Pepsi Cola é muito forte, Utah. No estado de Utah, é proibido a venda de bebida alcoólica há muitos e muitos anos. Você não pode comprar bebida alcoólica e tomar publicamente.
ou você está num restaurante fechado, e quando você compra tem que ser num pacote fechado e levar para casa. Se você for apanhado com uma bebida fora, dentro do carro, as consequências são grandes. Então, outro estado da Califórnia, São Francisco, tudo, é tudo à vontade. Tem até uma rua em São Francisco onde eles fornecem droga para aqueles que são viciados. Então, se for para seguir nessa linha, precisa de uma mudança. Está errado, está certo? Não sei, mas é interessante. E os Estados Unidos têm isso, que cada estado tem a sua lei, cada estado tem a sua forma de pensar, cada cidade vota algumas coisas. Então, isso é muito importante para a gente entender quando as situações acontecem. Porque quando estas situações acontecem, nós vemos que a gente tem uma análise maior do que é no mundo. Mas o que você disse, tem aqueles que não acreditam lá. E é considerado um país de primeiro mundo. E a gente sabe que a situação, às vezes, é totalmente diferente. E hoje, tem brasileiros querendo voltar para o país, porque onde estão passando necessidade. Então, é uma coisa que é global. E tem outros que estão saindo daqui agora e estão se dando bem em outro lugar. É aquilo que nós chamamos, né, do livre-arbítrio de escolha, e que cada um traça o seu caminho. Na verdade, né, pastor, é uma coisa assim, a gente... tem hora que as pessoas dizem, não sei mais em quem eu acredito. Se informe, procure ter a sua linha e acredita naquilo que é verdade para você. E pratique, né, essa verdade. Então agora, está chegando a vacina. Eu não vou me vacinar, mas nem pensar, estou lá na fila a hora que chegar a minha vez. Vou para a fila, sim. Como dizia o Dr. Flávio, seja qual for a marca, eu vou esticar meu braço lá e pode aplicar a vacina, né? Dr. Rui também falou isso aqui na sexta-feira. É a única esperança que nós temos. Para que eu vou ficar negando isso que eu não quero? Não vou virar jacaré, não vou virar lagartixa, nada disso. Eu quero me proteger, não é assim, pastor? Verdade, verdade. Mas aí que você vê a fertilidade da mente humana, né? A maneira como as pessoas pensam. Alguém escreve uma coisa qualquer, ninguém sabe se é verdade ou não. Aliás, se você puder fazer isso, Roseli, eu sei que você gosta de acompanhar algumas coisas, observa alguns jornais que tem agora, ou canais que tem no YouTube, e alguns que dão notícias, principalmente dos artistas, dos homens públicos e tudo. De repente sai uma notícia lá, veja como está fulano de tal, não é? Aí você fica curioso para saber, pensando, veja onde ele está morando. E pensando que a pessoa está passando algum problema. De repente você vai lá ver, a notícia é totalmente diferente do que foi o chamativo, não é? E a internet está cheio disso. Ele dá uma chamada, você entra para ouvir, não é nada daquilo que você viu no cabeçalho. É outra coisa totalmente diferente. Então, é o que dá audiência, pastor. Exatamente, é o que dá audiência. E tem muitas pessoas que estão aí. Alguém inventou que a vacina a pessoa vira jacaré, e o cara vai replicando sem saber o que é, e falando, e às vezes ele defende com unhas e dentes a sua convicção. É uma coisa que realmente hoje a gente precisa, quando ouvir uma notícia,
quase que a gente precisa ouvir, antes a gente falava ouvir os dois lados, agora precisa ouvir 3 lados, 4 lados, às vezes 5 lados, para a gente chegar à fonte verdadeira. Ontem eu vi uma notícia, eu não vou lembrar do que é, né? Mas a Catarina Ferber, que mora lá na Alemanha, ela falou, engraçado, aqui a gente não viu nenhuma dessa notícia. Então, são os famosos fake news, né? Que povoam as nossas redes sociais. Por isso, pastor, eu sou uma profissional da comunicação, mas eu tenho muito cuidado com aquilo que eu divulgo, porque elas se transformam. E muitas pessoas, muitas vezes, nem leem direito aquilo que você colocou e já saem colocando. A semana passada, uma pessoa doou 2 camas elétricas para a Santa Casa. Puxa, um feito maravilhoso, um valor considerável, né? Várias pessoas elogiaram, mas uma pessoa escreveu assim, vamos saber se isso vai ser usado mesmo para todo mundo do SUS ou se é só para quem tem convênio. Sabe, um comentário tão desproporcional, tão fora de hora. Fica quieto, se você não quer elogiar a ação do outro, fica quieto, não é? Exatamente. E uma coisa, Roseli, que é muito importante nisso que você tocou, nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos são em direção ao homem com Deus, é o relacionamento do homem com o Criador. Amarás o Senhor teu Deus e sucessivamente. Os demais 6 são justamente do relacionamento do homem com o homem. E um dos mandamentos diz, não matarás. A maioria das pessoas pensam que matar é você pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa. Mas você pode matar com as palavras. Por isso, o salmista Davi, ele fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, Deus meu. Por quê? A palavra, ela tem um peso. A palavra, ela pode fazer matar uma pessoa. E você não mata dando tiro. Quando eu dou uma opinião em que eu coloco uma interrogação sobre a vida, sobre a atitude de alguém, eu posso estar matando esta pessoa. Eu posso estar matando a reputação. Eu posso estar destruindo tudo aquilo que ela construiu durante tantos anos. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a palavra. E Tiago fala isso também. O apóstolo Tiago fala que a língua é a coisa menor que se tem e que é difícil de ser dominada. E nós estamos no esforço da graça do Espírito Santo de Deus para que a gente possa dominar a língua. Não é fácil. Às vezes a gente tem a reação de impulso. Eu tenho. Quando eu vejo algumas coisas escritas, minha primeira reação é tentar já bater. Depois eu paro, penso, falo, vale a pena? Vale a pena? Às vezes nós estamos dando proporção para uma coisa que não tem tanto valor. Então, a gente observa que as pessoas são levadas a isso. E precisamos tomar muito cuidado, como você disse. Tudo bem, é uma opinião, mas, no momento, nós temos que crer que tudo aquilo que está na nossa mão é o caso. Eu creio na vacina. Porque Daniel fala que a ciência se multiplicaria. E Deus deu a capacidade do homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Essas pessoas têm inteligência, têm capacidade, e Deus ilumina para justamente descobrir coisas boas, entre elas a vacina. Por outro lado, nós vemos que o átomo, que é bom, que foi criado e que pode ser usado como laser para cura, para operação,
para tanta coisa boa, também pode ser usado para o mal com a bomba atômica. Sim. Quem inventou a bomba atômica, ele usou os átomos, ele tão inteligente quanto o outro, mas ele criou uma arma de destruição. Então, a nossa língua, a nossa boca, aquilo que falamos hoje, ou aquilo que escrevemos hoje nas redes sociais, nós precisamos pensar bem, porque nós estamos vendo pessoas que estão tirando a vida. Esse é um lado que parece que não está tendo nada, nós só ouvimos Covid. Aliás, deveria ter um pouco de bom senso, Roseli. As grandes mídias, o pessoal passa filmando aquele monte de terreno, de buraco nos cemitérios, e coloca um fundo preto, uma maneira de falar. Você percebe que é uma maneira de tentar transferir o terrorismo. Só que tem uma coisa, esses jornalistas também têm pés de barro. E a Bíblia fala, aquilo que o homem semear, isso vai colher. A hora que eles tiverem uma situação na família ou pessoal, eles vão perceber que deveriam ter dado esperança ao invés de desespero. Deveriam ter dado apoio ao invés de simplesmente colocar o medo de todas as formas. E é o que a gente vive, né? Aliás, a Deise está mandando um bom dia. Ela diz que gosta muito de ouvi-lo às segundas-feiras, que ela inicia a semana com os seus conhecimentos e manda um abraço. E é bem isso, viu, Deise? A gente aproveita o pastor toda semana com uma palavra, a gente nunca combina nada. Eu chego aqui, jogo aí um assunto e ele, como diz, eu levanto a bola, ele manda pro gol, né? E assim tem sido ao longo de todo esse tempo. Pastor, sempre um prazer ter o senhor. Muito obrigada mais uma vez e até segunda-feira, né? Um prazer, até segunda-feira. Um abraço para a Deise, para todos os ouvintes, e tenhamos uma semana com esperança. Se você for chamado para tomar vacina, vá. Se você chegar no dia que é o seu dia, vá tomar vacina. Logo tomaremos a vacina da gripe. E você, ao entrar na sua rede social, procure falar coisas boas. Procure melhorar aquilo que tem vindo. E certamente nós vamos ter uma semana vitoriosa e uma semana que passa rápido, porque nós estamos chegando já na metade do mês de abril. Então, Deus abençoe, uma boa semana para todos. Obrigada. E eu fico por aqui. Um beijo para você, obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Obrigada, Muriel. Chegando, José Carlos Garcia, a Máquina do Tempo.